Ok. E aí eu vou disponibilizar depois da sessão, subo para o YouTube para você, e aí é uma maneira de você revisitar, de você relembrar algum ponto. Então não fique preocupado em querer anotar todas as coisas, porque vai ser o entregável. É uma entrega que eu tenho para você, é justamente a gravação da sessão. Beleza? Show. Beleza. Antes da gente começar, a gente tem algo que se chama Coach Education. O que que é um Coach Education? É um acordo de cavalheiros, tá? Que existem algumas, é, é, como se diz, deveres e direitos, né? Basicamente falando. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você é que nós estamos num ambiente seguro, tá? As pessoas aqui da minha casa não escutam o que você vai falar para mim e nem o que eu estou te perguntando. Como da mesma forma aí na sua casa, você também está de fone de ouvido, né? Então, Sim, as pessoas que estiverem aí com você não vão escutar as coisas que eu estou falando. Talvez possam isso. escutar as coisas que você falar, dependendo do ambiente que você tiver, né? Então Sim, tá tranquilo, cara. é, a gente sempre recomenda estar num ambiente que você consiga se expressar e ficar tranquilo, né? A outra coisa é que existe confidencialidade aqui. Eu não estou fazendo um papel de bispo, não estou fazendo um papel de membro da igreja, então também não sou um psicólogo, né? Mas eu estou aqui numa figura de mentor, tá? Porque existe diferença entre mentoria e um processo de coach. Eu vou usar ferramentas de coach? Eu vou usar, né? Existem várias ferramentas, né, que a gente usa. Mas aqui o papel vai ser mais de mentor, porque por conta da característica daquilo que você está buscando. E quando a gente fala de mentoria, existe uma diferença entre o mentor e o coach. Que o coach ele pode ajudar qualquer pessoa, independente da área que ela está buscando melhorar, um coach ele tem a capacidade de ajudar a pessoa a evoluir através do uso de ferramentas, de técnicas. Já o mentor é um coach especializado. Por quê? Porque ele trilhou o caminho que o coach ele quer atingir. Seja no desenvolvimento de carreira, nesse caso específico, né? Porque a minha especialidade é desenvolvimento de carreira, né? Então, desenvolvimento de carreira inclui várias coisas. Tanto a forma de você se comportar em termos de liderança, o seu estilo de comunicação, é, N coisas que vão surgindo durante o processo. E tudo a gente começa com o assessment. Aquele assessment que você respondeu, que foram aquelas duas perguntas, que é o que já já a gente vai começar na devolutiva, ele vai dar para o Arthur, ele vai dar qual é a situação atual do Arthur. Parece que duas perguntas não são capazes de trazer muitas coisas, mas aquele assessment, ele foi desenvolvido, tá, pelo Instituto Brasileiro de Coach, foi certificado pela Universidade Federal de Minas Gerais, e Já ele, dei uma lida lá no site depois. você viu? Então ele tem Uhum. 99, alguma coisa de assertividade, tá? Então, assim, é um relatório que ele é muito interessante, você não viu ele ainda, você vai ver agora, mas eu já li, eu já fiz uma análise, e a ideia é começar com uma devolutiva. Além disso, também, você respondeu 12 questões que eu recomendei para você lá do site golfinho.com.br, que é o maior portal de programação neurolinguística do Brasil. E aquelas respostas trouxeram para a gente um gráfico que você me mandou um print, e aquilo vai me trazer também, hoje, qual é o estilo de comunicação principal que o Arthur tem. E isso, essas duas coisas juntas, o relatório do assessment e a visão do seu estilo de comunicação, juntas vão nos ajudar a traçar um norte para que você possa, até o final aí da mentoria, conseguir atingir alguns objetivos que você tem de curto prazo, né? Então, um objetivo que você tinha, né, inicial era conseguir um emprego ganhando no mínimo tudo que você ganhava antes, né, que era três e pouco, se eu não me engano. Eu não sei se você no trabalho, no emprego atual, você já tem esse salário, né, que é o que você estava buscando. E aí depois a gente Sim. confirma contigo se você quer permanecer com esse objetivo ou algo mais. Mas independente disso, a gente vai atacar várias áreas aqui para ajudar você a se desenvolver. E a terceira parte do acordo que eu gosto de falar é que imagina o seguinte, tá? Imagina que você está no meio de uma lagoa com um bote. Você está no meio do bote. E o seu objetivo é atingir a outra margem da lagoa. E para você chegar do outro lado da lagoa, você precisa remar. Você tem dois remos, certo? Certo. Você está lá remando.
Cada mão você tem um remo, e cada remo significa uma coisa. Então, o primeiro remo, ele tem a ver com o conhecimento. Então, adquirir conhecimento, tá ok? Que é o que a gente vai fazer aqui, no Discover que a gente vai falar, do Assessment, nas dicas de ferramentas que a gente vai te passando. E outra coisa, a outra mão tem a ver com colocar em ação, colocar em prática. Então, não adianta só ter a ferramenta, sabe, remar aqui sem colocar em prática. Precisa colocar em prática imediatamente, porque senão vai começar a remar em círculos. É, verdade. Então, para ter o atingimento efetivo, precisa ter o conhecimento, mas pôr em prática. Por isso que a gente, na sessão de mentoria, a gente faz a sessão geralmente espaçada, né, de 15 em 15 dias, uma sessão mais longa, que é a primeira sessão hoje. E semanalmente a gente faz um checkpoint. Então, a semana que vem a ideia é fazer um checkpoint curto, para a gente ver como que foi a sua semana, o que que você conseguiu evoluir, se você tem alguma dificuldade. E aí, daqui 15 dias, a gente começa com um checkpoint e aplica alguma outra ferramenta, alguma coisa para aprofundar um pouco mais, certo? Porque é isso que Certo. vai trazer para a gente a materialização de que tem evolução acontecendo. Me É dá só um importante minutinho para também. colocar, para carregar o computador aqui Vai rapidinho. lá, tranquilo. Isso aqui. Beleza. A outra coisa que é importante, Arthur, aqui a gente tem que usar uma linguagem celestial. Falando do espiritual, né? O que que é uma linguagem Hum. celestial? Eu gosto de utilizar esse exemplo. A linguagem celestial ela é clara. A gente tem que ser claro na comunicação. Você vai ver que no relatório de assessment, a gente, o relatório ele traz pontos positivos e pontos que podem ser pontos de melhoria. E que muitas vezes esses pontos de melhoria, eles podem ser um cutucãozinho numa ferida, né? E às vezes a ferida pode abrir um pouquinho mais, mas é importante ter clareza, entendeu? Por que que eu tô te falando isso? Porque a gente não pode ter, como se diz, mimimi, sabe? Preciso ser claro com você, porque se a gente não E eu for preciso ser claro e a claro gente com você trabalhar, também. né? Se a gente não trabalhar de forma clara e você tiver qualquer dúvida, o risco de você não evoluir, não trabalhar no ponto que você precisa melhorar é grande, porque vai ficar subentendido. Por isso que eu falo que a linguagem é celestial, né? Não sei se você já viu essa expressão, né? Você quer que eu te fale de forma celestial ou terrestrial? O terrestrial é mimimi, o celestial é papum. Você fez missão e você sabe, o presidente de missão, por exemplo, é a linguagem celestial, cara. Pisou na bola, é pum, ele já chega lá sharpness, né? Ele vai direto no ponto para poder corrigir cirúrgico, né? Isso não quer dizer que eu vou brigar com você, vou chamar a tua atenção, mas algumas coisas podem surgir e a gente tem que ser claro para poder te ajudar, né? E a gente avança, vai avançando nesse processo e o objetivo é chegar lá no final e ver um Arthur transformado. Se você quiser, no final da sessão das mentorias, fazer um novo assessment, eu consigo adquirir um novo assessment, porque tem um custo, né, cada aplicação. Mas eu recomendo que você faça, tá? Porque o novo assessment, ele vai dar, lá no final, qual é a situação do Arthur atual. Ele vai dar uma foto do quanto a mentoria ela Eu evoluiu com acredito. você. Entendeu por quê? Porque o Entendi. assessment, ele é uma foto, uma picture atual. E a gente é ser humano. Se você fizer daqui um ano um assessment novo, você pode ter certeza que ele vai dar diferente. Entendeu? Porque pode melhorar, pode piorar. Depende do que você focar, na sua vida. Se você focar em se autodesenvolver, logicamente vai melhorar. Entendeu? Logicamente. E é bom ter esse termômetro, porque isso aí muitas vezes vai drivar também qual que é a carreira que você quer seguir. Ok? Ok. Tem alguma pergunta? Não, só notei que linguagem celestial é ser claro e direto, linguagem terrestrial é ser mimimi. Gostei. Mimimi. De celestial, pior ainda, né? Então, Celestial, pior ainda. é, Nossa, é, muito cirúrgico. é. É... Só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui que tá aberto, Fica à tá? vontade. Só um instante. Vai lá.
Estou aqui a posto. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero começar perguntando para você, e eu gostaria que você não precisa se preocupar em ser rápido em responder, tá? Mas que você pondere e você responda no seu tempo, ok? Eu gostaria que você agora, Arthur, lembrasse, resgatasse na sua mente que para você quais foram os três momentos mais maravilhosos da sua vida. Você está com quantos anos agora? Você está com 29, eu vou fazer 30 em outubro. 29 anos, exatamente. Isso. Fez aniversário. Vai fazer aniversário quando? Em 2 de outubro. 2 de outubro. Ok. Estranho, deixa eu te perguntar. Eu vi recentemente em algum lugar uma notificação que você estava fazendo aniversário. Não sei se foi no Facebook ou no seu LinkedIn. Eu dei até parabéns, acho que para você no LinkedIn, se não me engano. Você deu parabéns, mas eu acho que você foi dar uma olhada no meu perfil Será que eu comi bola? e acabou entendendo que, sei lá. Ou será que foi você? Não sei se você colocou que você mudou de emprego. Você entrou no meu perfil pra dar uma olhada, não foi? Ok. Deixa eu E aí até resgatar aqui rapidinho. então quando você entrou lá pra dar uma olhada, você acabou deixando os parabéns. Só que a minha publicação foi da data do meu aniversário. Estranho, Ano rapaz. passado. Eu não tinha republicado. Deixa eu ver aqui. Às Arthur. vezes acontece que publicações muito antigas acabam aparecendo no seu feed. Tipo, fulano, alguém em comum deu um clique lá. Tipo, aí vai Ah, aparecer no seu feed. pode Mas, ser. tipo, apareceu algo no seu feed do ano passado, sabe? Talvez sim. Então viajei na maionese. Eu falei, ué. Aí talvez na correria ali do dia a dia você olhou, nossa, beleza, deve ser aniversário dele, deixa eu dar os parabéns. Aí eu fui e só dei uma curtida. Tá bom. Beleza, mas pelo menos eu pequei pelo excesso. Mas Boa. vamos lá, voltando aqui então. Arthur, Ok. reflete na sua mente aí. Para você, quais foram os três momentos mais grandiosos, momentos maravilhosos que você teve na sua vida até hoje? Individualmente ou com alguém? Feel free, fica à vontade para falar do que você achar que você tenha que falar. Se você achar que foi com alguém, pode ser. Se foi no individual, pode ser. Eu vou só fechar o olho por um instante, tá? Pode ficar à vontade. Gostaria de me sintonizar com esse momento. Feche os seus olhos e respire fundo. Isso. Enquanto você vai respirando, vai resgatando lá na sua memória, lá no seu subconsciente. Desde o dia do seu nascimento até hoje, quais foram as três coisas que te trouxeram mais alegria, que te trouxeram mais motivação, autorrealização, que te trouxeram mais paz no seu coração? Talvez até nesse momento, enquanto você reflete, você sinta a mesma coisa que você sentiu naquele dia. Você não precisa saber o dia, mas tenta se lembrar do sentimento que você teve e o quanto aquilo significou para você. Isso. Fala para mim qual a primeira coisa que vem na sua mente.
ter servido uma missão de tempo integral Excelente. Em que lugar que você serviu? no Rio Grande do Norte, Natal. Uhum. E por que que para você ter servido uma missão de tempo integral foi um dos momentos mais felizes da sua vida? Porque eu pude ser eu mesmo, pude dar o meu melhor todos os dias. E mesmo sabendo que sou falho, eu senti que Deus me dava uma nova oportunidade a Excelente. cada dia de ser melhor. E eu sentia seu amor. E senti mais ainda quando eu terminei a minha missão. Uhum. E quando eu cheguei em casa, mesmo com todas as dificuldades, e Uhum. mesmo depois, mesmo após minha mãe ter falecido, eu senti o amor do Senhor. Perfeito. Muito. Perfeito. Parabéns. Parabéns por ter feito o trabalho que você fez e por ter conquistado tudo que você conquistou. Agora continua ponderando, Arthur. E lembre-se do segundo momento que foi mais feliz na sua vida. Não necessariamente esse segundo momento, ele foi numa ordem cronológica, ou seja, após a sua missão. Talvez esse momento ele possa ter sido um momento antes, pode ter sido um momento depois, ou pode até ter sido um momento feliz que aconteceu durante a sua missão, mas que também foi um momento individual, pontual, e que você sente que te trouxe muita felicidade, alegria. E continua respirando. Isso. Respirando, inspirando pelo nariz, inspirando coisas boas, resgatando os bons sentimentos e relaxando. Quanto mais você respira, mais você relaxa. Isso. E quando você expira, que você solta o ar pela boca, você sente Pessoal. tranquilidade. Hora de Tem muita expandir. coisa boa na minha vida. É. Qual que é a segunda coisa que você sente que é uma coisa muito boa? A integração dos membros da ala que eu me batizei. Ah, que legal. Qual foi a ala que você se batizou? A Lagoa Povo. A Lagoa Poúva, na Estaca Guarulhos. Isso mesmo. Quem que batizou você? Alder Beltrán e Alder Elias Santos. Do Peru e de Fortaleza. E como foi aquele momento, naquele dia? Como foi a recepção, as boas-vindas? É muito bom. Eu não gosto de me recordar muito do batismo, mas a integração Uhum, durante todo o meu processo de recém-converso. Os almoços na casa dos membros, quando era almoço dos elders. Eu sempre uhum, estava. Era convidado aos domingos. Então, eu dizia que eles eram literalmente minha família. uhum, Por não ter uma família muito estruturada, eles sempre me receberam muito bem. E uhum. sempre participaram da minha vida pós-missão e ainda mantenho contato com alguns deles. Então Excelente. foi muito especial e importante para mim. Eles me ajudaram com a minha missão. Uhum, excelente. E você foi para a missão depois de quanto tempo como membro da igreja? Depois de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 2 meses.
muito bem. Muito parecido com a minha situação também. Sim. Só você se batizou na igreja ou teve mais alguém da sua família que se batizou junto? Só eu, Só você. De óleo? até Excelente. hoje. Uhum. É. É. Mudou a sua situação como eu também depois que eu constituí família, né? Que você também constituiu família com uma pessoa que é membro da igreja, né? Sim. Tá certo, tá certo. E qual é o terceiro momento que você gostaria de destacar como um momento feliz da sua vida? Meu casamento. O seu casamento. Você já está casada há quanto tempo? Um ano. Um Um ano. ano e 5 meses. Uhum. Excelente. Depois de aproximadamente 8 anos como membro da igreja, né? Mais ou menos. Encontrou Isso a aí. sua eleita e está casado. Isso aí. E agora a posteridade está vindo, né? Está em vista, né? Tá em vista. Excelente. Muito bem, Arthur. Estamos investindo nisso. Uhum. Obrigado por compartilhar esses momentos, né? Ou seja, a sua missão de tempo integral, ter passado os 2 anos, né, servindo no Rio Grande do Norte, ter dedicado do seu tempo, ter sentido o amor do Senhor por você, ter progredido, conhecido novas pessoas, apesar de as suas fraquezas, como você falou, dos seus pontos negativos, mas chegar no final e sentir que o trabalho que você fez foi aceito e que o Senhor estava feliz com você. O segundo ponto, ele tem relação com o seu batismo, que foi na Lagoa Uva, há mais ou menos 10 anos atrás, e que você lembra que a integração ela foi muito boa e que a tua família, eles, uma extensão da sua família e com uma integração da qual você andava muito com os missionários, almoçava nas casas dos membros, né? Talvez não tenha sido 100% perfeito, né, a experiência, né, como você falou que não gosta de se lembrar especificamente do batismo, mas a parte que você gosta foi a integração, né? E o O terceiro batismo ponto foi bom. é? Desculpa te cortar. É que no batismo. É que eu não tenho uma foto do meu batismo sem a minha primeira namorada, então. Só por conta Ah, disso que eu não gosto de lembrar. mas hoje é fácil resolver isso. A inteligência Hoje artificial, a é. gente, ó, arranca fora. Fazer. Verdade, não pensei nisso ainda, mas vou Muito procurar fácil, dar uma muito removida fácil. lá depois. Se você quiser me ajuda com isso, eu posso te ajudar também. Muito simples. Combinado. Te mandar a foto depois. É, porque é ruim, o ponto ruim em relação a isso é que foi um momento feliz, mas como você não tá com a sua. Mudou toda a vida, né? Então é ruim. Você mostra para seus filhos, né? Vai mostrar para sua esposa, então sempre vai ter uma coisinha. Uma coisa que a minha esposa sempre faz, que eu acho muito interessante, toda vez que ela tem que tirar foto dos sobrinhos, por exemplo, eles estão namorando, ela sempre tira com o namorado e sem namorada. E é justamente por esse motivo, entendeu? Legal isso. Ela faz. Mas ok, Arthur, a vida não são feitas, nossa vida não é feita só de momentos felizes. A gente tem momentos também de desafios, de dificuldades. E é bom a gente recordar, às vezes, esses momentos para que a gente não cometa a falha de falhar novamente, né? Eu gostaria que agora, mantendo esse mesmo espírito, né, essa mesma dinâmica, que você resgatasse para você quais foram os três piores momentos da sua vida, os momentos que você considera como os mais ruins desde quando você nasceu até hoje. Nossa. É pra listar todos ou só três? Só três. Porque Só tem isso. muitos. Mas eu vou pensar direitinho. Os três maiores momentos que foram bem ruins.
Acredito que o primeiro deles é a minha infância com os meus pais. Certo. É bem turbulento pra mim ver meu pai e minha mãe brigando quando eu era pequeno. Uhum, E eles bebiam, né? Então, tipo assim, uhum, eu via meu pai e minha mãe brigando mesmo de sem morro, às vezes de minha mãe tacar panela, prato, quebrar tudo dentro de casa. uhum, E depois meu pai ficar muito bravo e agressivo e, tipo, bater nela de sair sangue. E as cenas muito pesadas. E eu não poder fazer nada, porque eu era pequeno e não tinha noção de nada e nem forças para fazer alguma coisa. uhum, E não só isso, também quando eles não brigavam, minha mãe bebia. Minha mãe era uma ótima pessoa, meu pai também, mas quando eles bebiam, minha mãe bebia, ela ficava 15 dias bebendo. entendi. Tinha vezes, quando eu fui pra missão, eu não me despedi dela porque ela tava em coma alcoólico, né? Tipo, eu tinha 20 anos, mas ela tava em coma alcoólico quando eu fui pra missão. Uhum, E meu pai, ele bebia, mas não bebia de 15 dias assim que nem ela, não. Mas meu pai, ele, quando passava um final de semana bebendo, ele virava a noite, não deixava ninguém dentro de casa dormir. Eu tinha vergonha de sair na rua com meus pais. uhum, Eu cheguei a confessar isso pra minha mãe depois que eu voltei da missão. Ela não entendeu que eu tava só confessando que era uma mágoa antiga. sim, Mas esse era um ponto, é um ponto. uhum. Os seus pais são vivos, Arthur? A minha mãe, ela faleceu 6 meses depois que eu terminei a missão. E meu pai, ele é vivo ainda. Mora com meu irmão lá no Santos Dumont. Fui lá visitá-los no sábado. Entendi. Ok. E o que mais? Qual que seria o segundo ponto que você sente que foi um momento ruim da sua vida? Minha adolescência, eu, como todo adolescente, pensava que já era dono do meu próprio nariz. E olhando para trás hoje, eu acredito que eu perdi muito tempo. Não aproveitei estudando. Só queria saber de sair com meus amigos, ir pra sítio, balada, farrear. E hoje eu vejo o quanto tô atrasado na vida, É, mas tentando correr atrás de alguma forma. isso aí. E qual seria o terceiro ponto? Eu tenho. Eu falo que eu já perdoei, mas eu tento olhar pra frente e não, não procuro ficar agradando muito mais as pessoas que são da família da minha mãe. Porque depois que ela faleceu, meus pais eram separados. Eu Uhum, morava com minha mãe de favor na casa da minha avó, mãe da minha mãe. E eles queriam, eles que eu falo, minha avó e os filhos dela, os irmãos da minha mãe, queriam tirar eu da casa dela. Minha avó tinha mais 3 casas de aluguel. E ela só não queria que eu ficasse lá na casa dela porque ela achava que eu ia colocar uma mulher lá dentro e fazer como meus outros primos. Arrumar uma mulher e engravidar ela. E aí alguém colocou na cabeça da minha avó que se eu arrumasse uma mulher e engravidasse ela, dificilmente a gente ia sair da casa dela. E eles começaram a querer que eu saísse com o meu irmão de lá e foi uma situação bem difícil, porque rolou um prazo pra gente sair, eu e o meu irmão. A gente morava com a minha mãe depois que meus pais se separaram. E eu falei, eu não quero. Foi depois da missão isso, né? Eu falei que eu não queria voltar por causa do meu pai, porque eu tinha medo de voltar a cair em tentação, viver as coisas que eu vivia antes, quando eu morava lá. uhum.
E eu tinha conhecido a igreja quando meus pais se separaram, lá em Uhum. Povo. Meu pai morava no Santos Dumont ainda e eu comia em Povo, então eu não queria ir pra lá, então é bem difícil, porque é, assim, foi um testemunho que eu adquiri e percebi que não é porque é parente que é família. E família são as pessoas que encontram-se debaixo do mesmo teto que você, que entendem o que você passa no dia a dia, que compartilham do mesmo fardo que você. Uhum. Então, foi bem pesado depois que minha mãe faleceu. E da família da minha mãe hoje, eu só converso com a irmã dela, uma das irmãs dela e os seus filhos. Certo. Então, só para reformular, então, os três momentos que você sente que foram os piores momentos da sua vida estão relacionados com a sua infância, né? Porque por muitas vezes você teve que presenciar os seus pais, né, que tinham problema com o alcoolismo, pelo fato de estarem alcoolizados, às vezes brigar, discutir, né? E isso trazia em você muitas vezes o sentimento de vergonha até de que as pessoas pudessem falar sobre você, ou vergonha de repente estar com eles naquela situação ou seja, algo que você não queria Eu experienciar, já né? cheguei, isso na minha infância é isso daí. Eu já cheguei uma vez, da minha pré-adolescência já, a receber uma ligação de um desconhecido em casa. Ele falou assim, ô, você é parente da Juscelia? Ah, tá jogado aqui na rua, aqui em outro bairro. Ou chegar na escola e falar, nossa, eu vi sua mãe lá na Praça 8 andando descalço. Uhum, Então era difícil, porque meu pai trabalhava na semana, e aí eu tinha que uhum, olhar meu irmão, então... uhum. E quando eu era mais jovem, meus pais brigavam nos bares e eu ficava... Eu, tipo, eles me chamavam pra ir na feira no domingo, eu falava, não quero ir não. Porque eu tinha vergonha de, tipo, nossa, eram essas pessoas que estavam no bar bebendo e falando alto e gritando. Né? Então era vergonha da minha infância. Uhum, entendo. O segundo ponto ele está relacionado com a tua juventude, que você sente que não utilizou o seu tempo talvez com a forma mais adequada, né? Focando nos estudos, focando em de repente se profissionalizar melhor, e que você sente que talvez sua vida poderia estar um pouco até melhor hoje se você tivesse focado de uma forma mais adequada na sua juventude, né? Que você sente que perdeu um pouco de tempo, mas que ainda assim, que foi o que você concluiu na sua fala, você não desistiu de você, você está buscando correr atrás, né? Isso é uma coisa excelente. E o terceiro ponto que você comentou, ele está relacionado com a situação logo após a morte da sua mãe, né? Pelo fato de você estar ali morando junto, meio que de favor, né, na casa da sua avó e da sua avó ter um pré-julgamento, né? Através de outras pessoas que falaram de que ela teria que tomar cuidado para que você não trouxesse uma mulher para morar lá, ter filho, né? Que foi exatamente o que os outros primos, né, acabaram fazendo e a situação foi muito chata, né? Deram até um prazo para você sair, né? Foi muito tenso, envolveu a polícia. É, minha avó foi com alguém lá na hora dela, na Uhum, delegacia do idoso, uhum, falsamente alegar que eu estava agredindo ela. Por uhum. sorte, meu presidente do quórum era advogado. Foi bem pesado, Entendi. bem pesado mesmo. E o ponto que mais pega com relação a isso que você falou é uma mágoa, né? Você sente mágoa disso. E que hoje, para você, o conceito de família, né? É quem está embaixo do seu teto, quem conhece as coisas que você passa, né? E não a extensão em si, né? Que são parentes, né? De forma geral, e é isso mesmo, né? É isso mesmo. Mas tá jóia. Arthur, mais uma vez, obrigado por compartilhar, tá? Desses seus momentos de alegria, esses momentos de dificuldade, que são coisas íntimas, né? E uma coisa que eu escutei muito, sabe, de uns tempos para trás, é que quem foi que disse que não é o Arthur, né? Que é você, a pessoa que vai mudar toda a história da sua família, né? Que vai quebrar o paradigma, que vai quebrar talvez algumas maldições. E você já está fazendo isso, né? Com relação a vícios,
a forma de agir, a postura, né? Então, você está sendo hoje o agente transformador da sua família, né? Pelas coisas que você já fez. Por mais que existam dificuldades, por mais que existam desafios, né? Mas saiba que você hoje já é uma versão muito melhor em termos de posteridade da sua família do que era no passado, né? E esse é o verdadeiro sentido de guardar o mandamento, né? O primeiro mandamento com promessa, né? Que é honrar pai e mãe, para que os nossos dias, os seus dias se prolonguem na face da terra. E honrar pai e mãe tem muita relação com isso, né? Em fazer com que aquele sobrenome que você pegou dele e o sobrenome que você pegou dela, ele possa ser transformado e que as mesmas pessoas que talvez no passado poderiam te envergonhar por conta das coisas que eles fizeram hoje, vão ver que por mais que o cenário de criação não tenha sido o cenário ideal, mas ainda assim foi influência e foi a base para se fazer hoje uma melhor pessoa, né? Um Arthur que veio para quebrar um paradigma, né? E Arthur, para a gente poder finalizar essa primeira parte aqui, eu queria saber de você, se você pudesse voltar lá no passado e vivenciar uma dessas três experiências, ou boas, ou experiências ruins, qual delas que você gostaria de reviver? Quer seja para poder sentir de novo e você, sabe, ter aquela memória novamente, ou você voltar no passado e corrigir alguma delas? Qual delas? Uma das seis. Eu voltaria no passado e ajustaria o período da minha adolescência, Uhum, para que eu perdi tempo, que eu não procuraria novos amigos para poder estudar e me desempenhar melhor. uhum, perfeito. Maravilha, excelente, Arthur. É isso aí. Essa reflexão é boa a fazer, a gente sempre faz no começo da mentoria, tá? E você vai perceber que todas as sessões eu vou começar fazendo esse mesmo tipo de pergunta, mas é lógico, não vou resgatar coisas lá do passado, eu vou resgatar coisas recentes, né? Dos 15 dias. Então procure ficar Entendi. atento com relação a isso. A gente vai sempre ter altos e baixos, é normal, né? Mas com o tempo é muito provável que a gente tenha muito mais altos do que baixos, né? Principalmente depois que a gente começa a prosperar, progredir. Prosperar não tem a ver só com financeiro, né? Prosperar em todos os sentidos, espiritual, financeiro, em termos de amizade, né? E assim por diante. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar, que não foi perguntado? Não? Então tá bom. Então, Arthur, a gente vai fazer agora uma mudança, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou compartilhar minha tela com você para te mostrar o resultado do assessment que a gente fez, do coach assessment, e a gente vai ler ele de cima para baixo. Eu vou te dar algumas interpretações e você vai perceber durante a interpretação que muitas das coisas que o relatório vai trazer, ele tem um reflexo das coisas do passado, boas e coisas ruins, tá? E que hoje, muito provavelmente, estão ancoradas, tá? Por conta das coisas que você vivenciou. A gente é isso, né? A nossa base é formada por experiências. E certas experiências a gente tem que ressignificar, dar um novo significado, porque se não foram boas experiências, elas podem travar a gente de evoluir. Pode ser mágoa, pode ser com relação à comunicação. Então vamos lá direto no relatório. Eu vou compartilhar com você para você ver na tela e a gente vai passando aqui passo a passo para você entender o significado. Na hora que você estiver vendo a minha tela, você me fala, tá bom? Já tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Legal. Então vamos lá. Isso aqui é o seu Coach Assessment, tá? Eu não comentei com você, mas eu tenho uma empresa, tá? A empresa que eu tenho se chama Efata. Ela é uma empresa de Hum, consultoria. Não tem muito comércio, mas ela é mais voltada para consultoria em si, principalmente essa parte de consultoria de desenvolvimento de carreira, palestras, comportamental e assim por diante. Então, o seu relatório de Coach Assessment que você respondeu, e a gente recebeu aqui no dia 3/6, às 20h47,
ele me traz algumas indicações. A primeira delas aqui, ó, no cabeçalho, a gente tem algumas siglas, e essas siglas elas têm a ver com quem é o Arthur hoje. Então, primeira coisa que a gente tem aqui é com relação à energia, tá? O Arthur, ele é uma pessoa que tem energia, motivação, ele tem pique. O relatório me deu que você é 55,5% de energia hoje. Ou seja, você tem motivação, você tem um bom pique para executar tarefas, e isso indica para gente que a sua disposição e produtividade ela é alta. E você pode se manter ativo por longos períodos, que isso é uma coisa boa. Ou seja, pega aí o período das 24 horas do Arthur, se a gente pudesse colocar em. Vamos arredondar. Se o dia tivesse 20 horas, significaria aqui que 55% das 20 horas você se mantém em alta, animado, motivado, com pique para fazer as coisas, ok? A outra sigla aqui, que é o índice de exigência do meio, ele tem a ver com o ambiente em que o Arthur está inserido. Então, como que o Arthur hoje ele exige que o ambiente dele seja? E deu para a gente aqui uma pontuação de 22,54, que é normal, não está abaixo. Então, o ambiente externo, para você hoje, você considera o ambiente externo como equilibrado. Para você está relativamente bom. Você exige um nível razoável de adaptação, mas sem gerar sobrecarga ou estresse, de forma geral. E você percebe as cobranças como aceitáveis, porque todo mundo recebe cobrança, acompanhamento. Mas hoje para você não está sendo um nível de cobrança que está te estressando, te trazendo, sabe, um desânimo. Então tá bom, Isso tá? mesmo. Você está conseguindo digerir bem. O próximo índice aqui, que é o IA, ele é o índice de aproveitamento. Esse índice ele deu normal para baixo. Ele está um pouco abaixo da média. Então, o que que isso indica? Indica que você, Arthur, você sente que você não está usando todo o seu potencial. Você sente que você tem um potencial que está guardadinho, ele está adormecido e que você poderia ser um Arthur melhor. E que Isso é talvez muita verdade. por muitas vezes, Arthur, você se pega refletindo e ponderando. Caramba, meu, poderia estar, sabe, decolando, mas não tô por conta disso, 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 É tá? índice de atividade, né? Esse é o índice de aproveitamento, o aproveitamento Índice de do aproveitamento. Arthur, sabe? É como se você falasse assim, ó, aqui o Arthur, ele é um conjunto de capabilities, de conhecimento, de habilidades que estão na prateleira, mas nem tudo que está na prateleira está sendo em uso, sendo utilizado, né? Então, esse é o sentimento que você tem hoje. Essa é a sua figura. Então, isso pode estar relacionado por quê? Porque talvez podem ter tarefas que são mal distribuídas ao longo do seu dia a dia, talentos que são ociosos ou atividades que não estão te desafiando. E isso é comum acontecer para pessoas que têm um nível de senioridade um pouco mais elevado. Sabe? Quando você está fazendo um trabalho, você fala, cara, eu estou fazendo esse tipo de coisa aqui, meu. Eu tenho um potencial de fazer muito mais. Só que assim, eu estou sendo subutilizado. E às vezes o ambiente, o meio que a gente está inserido, traz esse tipo de provocação. Tá? Isso também às vezes acontece comigo. Principalmente quando eu tenho que fazer algumas atividades que eu falo, cara, isso aqui é uma coisa estagiária, né? Então pode acontecer. O Como que eu próximo, posso descrever isso? Eu gostaria de escrever esse índice de aproveitamento. eu posso mandar para Só, você depois por escrito, não tem problema. Mas está gravado de qualquer forma, tá? verdade, obrigado. Eu estou gravando justamente por isso, para que você possa resgatar, tá bom? Tá. O mais importante agora é ter insights. Por quê? Porque eu estou te falando algumas coisas, mas eu ainda não tenho noção. Então, talvez dessas coisas que eu falei do índice de aproveitamento, tenha alguma coisa em específico que você está ouvindo, por exemplo. Sei lá, cara, de repente seu nível de inglês é um nível que. Só estou dando um exemplo, não estou falando que é o inglês, tá? Mas, por exemplo, seu nível de inglês ele é um nível que ele tá legal. Mas você sente que se de repente você estivesse trabalhando num ambiente que te desafiasse, que você tivesse falado assim, ó, meu amigo, você vai ter que falar inglês agora. Isso talvez te tiraria da zona de conforto para você evoluir no inglês. Entendeu? Eu posso comentar Pode comentar, claro, sobre. fica à vontade. Quando você falou sobre o índice de aproveitamento,
Cara, eu me sinto realmente, tipo, nesse nível de senioridade, de tipo, poxa, sério? Ah, nossa, eu tenho potencial pra muito mais do que eu tô fazendo, sabe? Uhum. E eu me sinto um pouco assim. Esposa. Dá pra ver? Não, foi muito baixo. Quer É, escrever? Escreve. tá. Pode escrever no chat também, tá? Ah, vou falar. Eu me sinto assim por conta um pouco da forma que minha esposa me trata, eu acho. Hum. Tipo, tudo ela quer explicar, tudo ela quer ensinar, tudo, sabe? E aí eu tenho que fazer aquele meio termo de, tá bom, amor, Uhum. você tá certa. Uhum. Mas de um tempo pra cá, eu tenho melhorado bastante. Eu acho que esse índice de aproveitamento ele teria sido muito mais baixo se fosse alguns meses atrás. É. Mas eu tenho procurado me posicionar melhor e liberar meus pontos de vista e defender meus pontos de vista, por Uhum. mais chato que às vezes seja e estressante uma conversa. Entendi. E além disso, teve um outro ponto que eu lembrei quando você falou do índice de aproveitamento. Ah, você falou do inglês. É, existe. E aí, tá, ok. Aí, por exemplo, ontem eu. O que eu fiz? Eu tô ajudando um jovem da igreja Certo. que tem 6 meses de batismo Uhum. a ter um testemunho maior. Uhum. E eu me propus de ajudar ele a ler o livro de Mórmon e a gente começou hoje e vamos fazer uma sequência de leitura do livro de Mórmon pelos próximos dias, todos os dias às 6 horas da manhã. Uhum. Então isso me motiva. Depois que eu li com ele hoje pela manhã por 30 minutos, eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei assim, cara, tô aqui te ajudando, mas eu acho que eu precisava disso também, sabe? Tipo, me ajuda a colocar em prática a minha disposição, a minha execução, aquilo que eu sei que eu, nossa, eu sou fera, eu sou bom demais pra fazer. Uhum. Então, eu acho que tô tentando melhorar isso daí de índice de aproveitamento, mas sem saber, nem sabia que tinha um índice de aproveitamento. Sim. Mas é isso. Eu acho que tem muito mais coisa para melhorar e com certeza eu penso nisso que você falou, sabe? Estar em ambientes que me desafiem, me ajudam a sair às vezes da zona de conforto. Uhum. Porque às vezes eu Legal. tento não me expor muito para não ficar tão desequilibrado às vezes. Tipo, Uhum. tentando. Eu acho que você entendeu, né? Eu acho. Sim, sim, sim. Com certeza. Com certeza. Excelente. Obrigado por compartilhar, o Arthur. Você vai ver que o próximo índice ele está relacionado com o finalzinho do que você acabou de falar, né? Ó, o próximo Mas, medidor que a gente tem, ele tem a ver com a moral. E ele está do normal para o alto, um pouco mais elevado ali do normal. E ele tem relação com o quê? Que você possui uma boa avaliação sobre o seu desempenho, certo? Por mais que você consiga reconhecer que tem muita coisa para melhorar, mas você tem um ponto de vista positivo de que as coisas vão melhorar, né? Você tem confiança de que está na direção certa, mesmo com os pontos de melhoria. E isso é bom, certo? É muito importante. E é importante também, eu vou num determinado momento, eu vou passar um exercício para você, que é relacionado com autoafirmações, né? Isso vai ajudar a potencializar ainda mais isso, tá bom? Ah, o próximo índice, que é o índice de positividade, aqui também mexe um pouquinho na ferida, tá? Porque ele está do normal para baixo. O que que o índice de positividade está dando? Ele está dando 2,26, né? Então, pode haver um pouco de baixa estima ou excesso de autocrítica. Então, apesar de você realizar bem as tarefas que você tem para fazer, Arthur, ainda assim você pode estar sentindo que você não é bom o suficiente em alguns momentos, certo? E isso tem relação também direta com o índice de aproveitamento. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe uma síndrome que é a síndrome do impostor. Se você não ouviu falar, depois eu posso mandar para você um link de um vídeo que vai explicar o que que é a síndrome do impostor, que é uma coisa que hoje em dia é muito comum
eu algumas vezes já me peguei nesse tipo de situação, de criticar a mim mesmo, de achar que talvez não era tão bom o suficiente. E ter essa consciência é importante, porque o nosso cérebro, ele tem a missão do nosso cérebro é assim, ele é dividido em duas partes, né? O cérebro a gente fala que é o hardware, é o físico, é a massa encefálica. E o que faz ela funcionar, que é o software, é o que a gente chama de mente. Então, a nossa mente é o software que roda nesse hardware, de forma geral, né? Ou pode-se dizer que se o cérebro ele fosse uma entidade apartada, o cérebro é o hardware e a mente é o espírito do hardware, tá bom? Corpo e a mente. Então, o nosso cérebro, ele tem um papel fundamental na nossa mente da sobrevivência. E muitas vezes o estilo de sobrevivência, ele vem com fazer com que a gente economize energia. Economize energia de todos os tipos. Porque quanto mais energia a gente economiza, a princípio, né, a gente pode ter a falsa impressão de que a gente vai viver mais, tá? E que não é uma verdade, tá? O nosso cérebro também existe algo que se chama viés cognitivo negativo. A gente sempre tende a enxergar as coisas inicialmente do lado negativo. Então isso é natural. Todo ser humano ele tem esse tipo de comportamento. E o cérebro faz isso para sobreviver, tá bom? Sim, Mas é importante ter essa consciência e reconhecer, porque a partir do momento que a gente consegue reconhecer, a gente age de forma consciente para poder sair da zona de conforto, porque esse tipo de sentimento ele pode levar a gente à procrastinação. Se a gente não cuida, pode levar a sentimento de depressão, pode levar a sentimento de ansiedade também para o futuro. Então, é importante a gente tomar cuidado, né, Arthur? Então, como eu te falei, está muito relacionado com o índice de aproveitamento, tá bom? O outro ponto aqui, que é o índice de amplitude, ele está normal. O índice de amplitude ele tem a ver com a influência, ou seja, você influencia e é influenciado pelo ambiente que você está inserido, ok? E você sente que isso está equilibrado, não está desequilibrado, nem você sendo a principal influência, mas também não sendo manipulado, totalmente influenciado, tá bom? E você não é altamente impactado por isso, pelo clima e nem age, além disso, né, tá aqui assim, né, não é altamente impactado pelo clima e nem age como um agente de transformação de forma marcante. Então, tá balanceado, tá bom? Finalizando aqui, a gente tem o TR, que é o tempo de resposta. Ele está como muito alto. O que que significa isso? Está acima da média. Ele indica que pode haver um excesso de racionalização da sua parte relacionado com perfeccionismo, tá bom? Ou até mesmo dificuldade de se posicionar. E você falou um pouco disso um pouco atrás, né? Mas você também tem a consciência disso e você está trabalhando, quer seja no seu ambiente, no seu lar, no seu trabalho, na igreja, ou talvez você também tenha sentido isso e tenha agido de uma forma mais cautelosa, tá? Tem agido dessa forma mais com cautela. Então, taxa de resposta. A taxa de resposta ideal seria estar mais baixa, quer seja, apareceu alguma coisa, você se posicionar ou tomar uma ação de uma forma mais rápida, sem exigir o ótimo perfeito. Porque muitas vezes isso trava a gente também. Tá bom? Os três últimos índices aqui. O IF é o índice de flexibilidade. Ele está normal alto. Aqui diz para a gente que você tem uma boa capacidade de adaptação. Você consegue mudar ou aceitar as novas ideias quando necessário, embora você prefira um planejamento. Isso é um bom ponto, é positivo, tá bom? O penúltimo aqui, que é o ENP, é a energia natural do perfil. Então, a energia natural do perfil está por normal alto, 58,85. Então, naturalmente, você tem uma boa disposição para agir, mesmo sem estímulo externo constante. Você não é uma pessoa que precisa estar toda hora ali, sabe? Vai, Arthur, vai, Arthur. Você é autossuficiente nesse ponto. quase 60, né? Tá bem ali no 60, tá acima, bem acima da média. Isso é uma coisa boa. Por quê? Porque
Isso significa que você é autossuficiente e resiliente. Mas o cuidado que você tem que ter com relação a isso é da sobrecarga, né? Porque muitas vezes esse tipo de postura pode fazer com que você absorva coisas além daquilo que você tem a capacidade de suportar. Não que você hoje esteja nessa situação, mas pode acontecer, tá? Então é um cuidado que você tem que ter. E o outro, o último índice, que é o INC, ele é um índice de incitabilidade, que ele está do normal para baixo, ele está em 40,41 aqui, ó. Índice do quê? Índice de incitabilidade. O que é insatibilidade? Incitabilidade. Incitabilidade. Incitabilidade, ele tem a ver, ó, vou falar aqui, que você tende a demorar mais para se engajar com novas ideias ou desafios. É, Você tem. geralmente se engaja mais se você tiver um contexto, um embasamento, segurança para aderir às mudanças. Se uma pessoa vem com uma ideia nova para você, mas ela não tem um bom argumento, né, para defender, você tende a não aceitar de bate-pronto. Talvez você questione, você pergunte. Então é uma coisa ruim, tá? Nesse ponto. É porque o seu perfil é assim, certo? Então, com relação ao índice, aqui fala também, ó, tá vendo? A validação do teste. O tempo consumido para você responder o questionário foi muito alto. Isso pode ser algo. Eu não sei como foi o seu teste, tá? Se você pegou e começou ele do começo ao fim, ou se você começou, parou para fazer outras coisas e depois voltou. Porque se você parou para fazer outras coisas e voltou, essa informação ela vai variar mesmo, entendeu? Eu fiz na mesma hora. Eu também achei que foi muito rápido. Eu fiquei, nossa, foi muito rápido. É. Acho que eu demorei nem 10 minutos. Uhum, tá bom. E uma outra coisa que é muito interessante, Arthur, o resultado dos perfis predominantes que deram aqui é um perfil, o seu perfil hoje ele é um perfil muito raro, que é o que eu vou te explicar agora. Por que que ele é raro? Porque ele acaba mesmo que sendo um contraditório. É como se fossem dois Arthurs, um batalhando contra o outro, tá? Você vê aqui do lado direito, aqui ó, em cima, você tem hoje um perfil que ele está mais para o planejador e executor. Aqui embaixo, ó, a gente vê aqui embaixo ó, o DISC, tá? Então, não sei se você já viu a metodologia DISC, isso aqui é o DISC, tá? Então, o D do DISC, ele tem a ver com dominância ou execução. Então, você aqui deu no gráfico, os que você mais se destacou foi como executor e planejador. E por que é contraditório? Porque geralmente quem dedica mais tempo para planejar, ele não executa muito. E vice-versa. Muitas vezes quem executa muito, muitas vezes não planeja muitas coisas. Mas foi o resultado que deu, né? É uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim. É o perfil do Arthur hoje. Mas você tenha certeza que daqui 2 meses, como eu te falei, se você fizer um novo coach assessment, vai dar um resultado diferente e vai dar um retrato da mudança que aconteceu por conta desse período. Então é uma combinação incomum ser executor, porque o executor ele é orientado mais para ação, velocidade e desafio. Enquanto o planejador, ele valoriza mais a estabilidade, a previsibilidade e um ritmo mais constante. Mas esse contraste, para você, pode ser algo muito poderoso, desde que você consiga trabalhar de uma forma bem integrada, certo? Por um outro lado, também pode gerar muito conflito se não tiver equilíbrio, né? Então, de pontos fortes aqui, para a gente poder finalizar. Os pontos fortes é que você tem muita determinação e persistência, ou seja, você inicia e conclui as tarefas com foco mesmo sob pressão. Você é organizado e gosta de trabalhar de forma metódica, então é orientado para objetivos, tem senso de urgência e clareza de direção. Você também tem um bom relacionamento interpessoal, mesmo sendo reservado inicialmente nas suas interações, você se esforça para ser cordial, amigável, e quando se sente confiante no ambiente. Se o ambiente for confiante, você consegue se abrir, né?
É uma pessoa que tem alta energia, o relatório mostrou isso, e muita flexibilidade também, então se adapta fácil. E aí, com tudo isso, o que que tem que ter de pontos de atenção principais? Dificuldades para mudanças que são desconfortáveis. Então, você tende a ponderar muito e você às vezes pode resistir. Às vezes, você é impaciente com a ineficiência ou falta de comprometimento dos outros. E é comum a gente ter esse tipo de situação no nosso Né? Às ambiente. vezes não, é sempre mesmo. É, tá? Então, toma cuidado com isso, né? É importante, principalmente em papel de liderança, porque o objetivo de evoluir na carreira, quando a gente evolui na carreira, a gente muitas vezes vai ser líder, você vai ter que liderar. E isso, cara, gestão de pessoas é isso. Você vai pegar gente que é É, ineficiente, que às vezes não tem comprometimento, né? Então, é uma coisa que tem que desenvolver e a mentoria está aqui para isso. Parte de autoestima, você tem que fazer um trabalhinho para poder melhorar a tua autoestima. A sua autoestima ela tende a ser um pouco fragilizada ou com uma tendência de autocrítica. Então, preciso melhorar assim, muito isso. Preciso é, blindar ela. eu vou te dar ferramentas para isso, tá, Arthur? É importante. É, a outra coisa do sentimento de subutilização que a gente já te falou, já falamos, né? Já te falei. Então, tenta mapear, e a gente vai te dar ferramentas para isso também. Eu vou te dar algumas ferramentas. A próxima ferramenta que eu vou te dar, ela vai te ajudar com isso, que vai ser uma lição de casa para você fazer, tá? Que é a roda da vida. Então, o sentimento de subutilização de talentos, ela tende a reforçar justamente essa parte de autocrítica e de autoestima. E aí, o ponto é, será que hoje o Arthur tem consciência do que é ruim, do que é bom e o que ele tem que fazer para melhorar? Talvez sim, talvez não. Mas a roda da vida vai ajudar você com isso, tá bom? E o último ponto aqui de melhoria é com relação ao excesso de racionalização ou insegurança. Então, cara, muitas vezes a gente quer o ótimo, mas o ótimo é inimigo do bom. Eu, por muitas vezes, eu deixei, e até hoje eu tenho que monitorar isso também em mim. De, sabe, cara, é melhor o feito do que o bem feito. Então, se você tem projetos na sua vida, tem coisas para melhorar, cara, vai e começa e faz o melhor que você pode com os recursos que você tem. Lembrando que o conhecimento que você não tem hoje talvez possa estar relacionado diretamente com as pessoas que você ainda não conhece ou que você está conhecendo. Então, o melhor atalho para poder evoluir é pensar grande e colar com quem já fez. Por isso que a gente faz mentoria. Então, hoje eu sou sendo seu mentor, mas eu também tenho um mentor. Eu também pago por um mentor. E o meu mentor, ele também paga por um outro mentor. E é assim que funciona, porque ninguém é 100% em tudo, né? Então, muitas vezes vai ser necessário a gente investir com dinheiro, com tempo, com pessoas que já fez, em vez de a gente ficar batendo cabeça. Beleza? Então, do seu relatório é isso, tá? Aqui tem alguns gráficos aqui, ó. Esses três gráficos aqui, ele dá um perfil isolado. Nesse perfil isolado aqui, ó, a linha azul, ela tem a ver com o estado natural do Arthur. Quem é o Arthur? E a linha vermelha, aqui, ela tem a ver com quem é o Arthur no ambiente externo. Tá? Então você pode ver que o resultado, tá vendo? Ele deu aqui mais alto para executor e planejamento e planejador. A parte de comunicador e analítico ele deu um pouco mais para baixo, mas o comunicador ele deu mais para baixo. E no ambiente externo ele puxa mais ainda. Então o ambiente externo hoje tende a fazer com que você abaixe mais ainda essa parte de comunicação, né? Uhum. Então é uma coisa que tem que monitorar. Às vezes você pode ter o desejo de falar, né? E não fala porque não sente que deve se expor no ambiente e tudo mais. Então, de forma geral, aqui você se adapta muito bem no ambiente, principalmente quando você está reprimindo o seu lado de comunicador. Se você reprime o seu lado de comunicador, você, de forma geral, você sente que você está se adaptando bem, mas isso pode desgastar você emocionalmente ou trazer um sentimento de desconexão. Então,
mostra aqui que você tem uma necessidade forte de se adequar no ambiente. E isso eu vou conseguir te ajudar, tá? Principalmente fazendo com que você entenda como se comunicar com diferentes estilos de comunicadores, que é o que eu vou falar depois, que é o que você me trouxe no último gráfico lá, tá? Daquelas 12 perguntas. Esse gráfico do meio, ele tem a ver com o seu estilo de liderança, ou seja, como que você se enxerga hoje como um líder, tá? No seu estilo ideal ou desejado. Então, as siglas aqui, elas são diferentes, tá? As siglas aqui a gente tem o dom de dominância, o I de influência, o CON de consciência e o F de força. Então, a interpretação que a gente tem de forma geral é que você idealiza ser um líder técnico, justo, confiável e sério. É isso que você busca. Não tão emocional ou persuasivo, tá bom? E esse tipo de estilo de liderança ele pode ser excelente num ambiente que valoriza mais a consciência, a ética, mas você precisa se cuidar para não parecer frio ou distante demais da equipe, que é aquele ponto que tem relação justamente às vezes não ter paciência com pessoas que não desempenham bem. Então é um ponto que tem que trabalhar, certo? E por último aqui, a gente tem o gráfico de liderança atual com os mesmos quatro estilos. Então, qual que é a impressão geral aqui? Que você é mais técnico do que humano na atuação de forma geral, certo? E isso pode funcionar bem em áreas operacionais e com equipes mais maduras, ou seja, linguagem celestial. Aquela linguagem que não dá para ter mimimi. Mas é um desafio quando você tem que lidar com um público que é mais jovem, mais emocional, como por exemplo, às vezes dependendo de mulheres, ou ambientes que queiram mais criatividade, onde a liderança ela precisa ser mais inspirada, inspirar mais. Então esse é um ponto que assim, para você melhorar, é trabalhar essa parte, sabe, do mais emocional, mais razão, tá? E é uma coisa que você já tem trabalhado, né? Você até citou o exemplo que está ajudando um jovem a ler e ter sentido que isso está trazendo uma melhoria para você. Então, isso é muito bom. Por último, a gente tem aqui um gráfico de área de talento, tá? E o que que ele dá para a gente aqui? É que de 1 até 13, que é a área que representa aqui que você abrangiu, tá vendo? No quadrado aqui, ó, ou melhor, no círculo. De 1 até 13 representa que é a área do talento comportamental mais específico, ou seja, é uma zona de afinidade natural com certas funções e estilos, tá? Então, assim, existem algumas coisas que norteiam ali que você sente que tá indo bem. O ideal é tentar expandir aqui um pouco mais, né? E aí, esse expandir um pouco mais é no autoconhecimento. Parece um pouco complexo de entender, tá? Mas assim, eu vou te mandar o relatório, esse relatório é seu, ele vai te trazer aqui de uma forma resumida as coisas que eu te falei. E Uhum, assim, ele aqui nesse ponto ele é bem interessante, ó, esse gráfico aqui, esse radar com relação a competências. Tá vendo? De forma geral, ó, tem algumas áreas que estão abaixo da média, tá? Porque na média aqui, ó, não estão tão abaixo, não. Você tem mais coisas na média, tá? Porque a média é 40 no radar. Então, os pontos que estão mais baixos aqui, tá vendo? Ó, são esses, ó. Multitarefas, ó, automotivação, tá vendo? Ó? Capacidade de uhum. sonhar, entusiasmo, é o que você tem que trabalhar mais hoje, ó. Tá bem sensível isso aí. É o que está mais baixo, mas está no limiar. Não está abaixo da média, mas está na média. E o que você tem mais de alto aqui, ó, tá vendo? Ó? Desenvolvimento de relacionamento tem um pico aqui, ó. Aí ele abaixa aqui, ó. Aqui o que está bem abaixo, ó, facilidade de mudanças, ele está um Sim. pouco abaixo. Ó, extroversão, aí ele começa a aumentar, ó, desenvolvimento de trabalho e formalidade, e o restante fica meio na média, tá vendo? Então, o que que é o ideal aqui? É tudo estar igual? Não, porque nenhum ser humano vai estar tudo igual. Mas quando você começa a trabalhar esses pontos, por exemplo, de automotivação, capacidade de sonhar, entusiasmo, automaticamente isso vai puxar algumas outras coisas, entendeu, Arthur? Uhum. Então, Vai com puxar relação mesmo. ao seu assessment, você tem alguma pergunta, alguma dúvida? O que que você achou? Não, com relação ao Sesame, nada. Eu tava só ponderando enquanto você falava algumas coisas que andaram acontecendo, que fazem total sentido. Uhum, Só isso mesmo. legal. Então, como eu falei, o objetivo é justamente
trazer uma provocação, né? Parece até brincadeira, né? Parece até macumba o negócio, né? Porque ele puxa a capivara da gente, né? É Faz interessante. sentido total, total. É. Que nem, tipo, eu comentei a respeito do rapaz, né, que eu tô ajudando, tudo. Aí lá no trabalho hoje, uma garota, a menina que entrou junto comigo, ela falou assim, você... Eu vou te dar uma dica, você já me deu uma dica? Eu vou te dar uma dica também. Ela falou assim, você é muito ansioso. Eu falei assim, como assim ansioso? Ela, não, tipo, às vezes você é proativo demais. Por exemplo, você foi lá no líder lá e falou assim, ô, você quer que a gente abra um chamado? Tipo, ele falou que tá resolvendo e tal. Tipo, só esperar, sabe? Eu falei, ah, é verdade. Uhum. Aí ela, não pule etapas. Eu falei, é verdade, não pule etapas. Mas ela é uma mulher que tem 44 anos. Aí eu e outro rapaz que entrou também, né? Nós três entramos juntos. A gente fica, olha, a gente vai ajudar essa mulher aí. Ela vai ser nossa case de sucesso, porque Tá aí. ela precisa de atenção. E ele fica, Aham. cara, já cansei dela, que não sei o quê. Eu falei assim, não. Aí eu, quando ele estoura assim, né, a boca do balão, eu falo, não, cara, eu te ajudo, vamos lá, tipo. Aí eu sou o apoio dele, e quando é eu, tipo, ele é meu apoio, porque Aham. a gente se ajuda, né? Mas é É. isso. Legal. Legal. Maravilha. Arthur, só para passar aqui para a gente poder finalizar a sessão de hoje, aqui a gente tem o resultado do perfil de comunicação preferencial que você tem. Então, no resultado que deu, consta que você hoje é 67% o seu canal de comunicação preferencial ele é mais visual, tá bom? Vou te explicar Por o um que que motivo. significa. Hã? Por um motivo. Qual que é o motivo? Sou um pouquinho controlador. É, tá bom. Eu gosto de. Eu sei que você vai explicar, mas. Não, pode Desculpa. falar. Quando você falou pra eu fazer, eu até pensei, falei, nossa, a primeira coisa. Vai dar. Eu pensei que você ia apresentar só isso, né? Tipo, fiquei, tipo, ele vai falar aquele negócio de visual, auditivo, sinestésico e tal. E aí eu pensei. Eu não imaginava que era tudo isso que você ia me apresentar, né? Foi melhor, superou as expectativas. É. E aí eu fiquei pensando, vai ser visual, porque eu já sei que é visual, e porque. Aí eu fiquei pensando, por que que é visual pra mim? Uhum, Porque eu gosto de entender as coisas por mim mesmo, eu gosto de. Às vezes as pessoas falam e tem um pouco a ver com o que você já falou, né? Tipo, não tenho tanta facilidade às vezes pra entender um ponto de vista, e se a pessoa não tem uma boa argumentação, tipo, é um pouco difícil me fazer comprar uma certa ideia. Então, às vezes eu prefiro saber por mim mesmo, ler um texto, às vezes eu vou fazer um trabalho da faculdade com alguém, e aí, por exemplo, eu não. Eu chego, sei lá, na segunda aula da faculdade. Aí já é na hora da atividade. Aí eu falo, alguém tirou o print da atividade que o professor pediu? Ah, tirei. Aí a pessoa vai e explica. Eu falo, beleza. Aí eu vou no grupo, tipo, leio o que tá falando na atividade e eu mesmo desenvolvo, sabe? uhum. Então, é mais por experiência própria de, olha, confiar nas pessoas, às vezes me ajuda a entrar naquele outro ponto que você falou de ser muito perfeccionista, de exigir demais eficiência Uhum. e entregar o melhor demais. Então, acho que é isso. Aí quando diminui um pouco o visual, acho que talvez aumenta o sinestésico e o auditivo. É, pode ser que sim, pode ser que Não não. sei, não sei. É, mas lembra, eu te falei, esse aqui é o retrato do Arthur daquele dia, tá? Talvez se você responder hoje, talvez ele possa dar um pouco diferente, tá? Mas o que que Uhum. isso ensina pra gente aqui? Ensina o seguinte: você já ouviu falar que a gente tem três canais de comunicação preferenciais? Já. Tá bom. Então, você precisa trabalhar em cima disso. Não trabalhar para ser mais auditivo ou sinestésico, não necessariamente, tá? É lógico que se você trabalhar Uhum. vai te ajudar, pode ser que te ajude. Mas o ponto aqui principal é que, assim, hoje você é uma pessoa que consegue se comunicar de forma mais visual e você tem facilidade de aprender de forma mais visual. Então, explora esse recurso ao seu favor. Ao seu Uhum. favor. Então, por exemplo, que é o trabalho que você vai ter. Eu vou te passar uma ferramenta que se chama Árvore da Vida. Ou melhor, a Roda da Vida, tá? Confundindo os nomes. Uhum. Então, a Roda da Vida, deixa eu compartilhar minha tela para você ver. Deixa eu só parar aqui de compartilhar e te explicar como funciona ela. Deixa eu só abrir. Tá.
A roda da vida. Roda da vida. Então, essa aqui é a roda da vida, tá? E o objetivo dela é justamente mapear os 4 pontos da sua vida, que são pontos relacionados com o pessoal, profissional, dos relacionamentos, da qualidade de vida. Então você vai ver que para cada quadrante desse, ele vai ter perguntas aqui, ó, em relação à sua saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio e assim por diante. Então, qual que é o objetivo? Eu vou te mandar uma pergunta relacionada a cada uma dessas áreas no seu WhatsApp, depois que eu te mandar a roda da vida. Não precisa Uhum. fazer agora, tá? Você faz com calma isso aqui, até por conta do horário e tudo mais. Mas não deixa para fazer muito tarde, porque a ideia do checkpoint da semana que vem é a gente discutir um pouquinho e na outra semana a gente ter plano de ação com relação a isso. Então aqui é o seguinte, vamos supor que aqui, ó, eu tenha para saúde e disposição, vamos supor que eu te mande a seguinte pergunta. De 1 a 10, como que você se sente hoje, com relação à sua saúde? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai pintar. Se você falar que, por exemplo, eu acho que hoje eu tô 7. Então você vai pintar do 1 até o 7 aqui. Uhum. Vai preencher tudinho. E assim você vai agir para todas as outras perguntas. Isso aqui vai te dar um radar. E esse radar vai apontar para gente quais são as áreas de ações que você pode tomar uma ação já imediata para melhorar. Então, o que que eu vou te pedir? Para você pontuar, aquilo que der aqui abaixo de 5 significa que você talvez possa ter um plano de ação que você possa executar. E aí quem vai decidir o plano de ação é você, tá? Por exemplo, desenvolvimento intelectual. Vamos supor que eu te pergunte, aqui eu tenho uma relação de perguntas, tá? Mas vamos supor que eu pergunte Legal. para você aqui, ó, compartilhe seu auto-feedback de como está o seu desenvolvimento intelectual em sua vida pessoal e profissional, né? E como que você se pontua com relação a isso? Aí você vem e pinta. Seja o máximo sincero Uhum. que você puder. E aí, depois que você tiver as pontuações, para o que tiver abaixo de 5, tá? De 5 para baixo é menos de 50%. Procure selecionar uma meta para que você execute nesse período de 2 meses, para atingir em até 2 meses, para que a gente possa te ajudar, para que eu possa te ajudar com esse processo de mentoria a você a atingir. Porque é isso que você precisa atacar agora. Você atacando isso, você vai ver que você vai ter uma grande mudança no seu comportamento, mudança na sua autoestima, mudança em todos os sentidos. Então, para a próxima sessão, a ideia é a gente avaliar aqui como foi a sua aula da vida, a sessão mais longa, tá? A sessão de checkpoint é mais para ver se você tem alguma dúvida, algum ponto, né? E ver como foi a semana. E a sessão mais longa a gente vai falar sobre a árvore da vida, a roda da vida em si. E eu vou falar um pouco mais para você sobre rapport e vou falar sobre uma coisa que é importante, que é a autoafirmação. Isso também vai te ajudar bastante, porque eu acho que esse é um dos pontos que você também tem que trabalhar. Ok? Ok. Maravilha. Arthur, então finalizando a nossa sessão de hoje, eu queria saber de você qual foi a maior sacada que você teve hoje na nossa Na sessão de sessão? mentoria. Tá. É. Maior sacada. Quando você se refere a sacada, me dá um exemplo. Sacada, a coisa mais que te chamou mais atenção que você falou, cara, que legal, eu gostei disso. Eu acho que eu tenho que agir em cima disso. O maior insight que você teve, assim, que te deu o maior insight, ou que você sente que se você já colocar em prática a partir de amanhã, através das coisas que você identificou, que você sente que já vai ter uma mudança assim rápida e um bom resultado já de imediato. Me dá um segundo, por favor. Que Uhum. eu fiz algumas anotações de insights aqui.
Acho que, ok. Existem muitos pontos os quais eu, assim, extraordinariamente eu amei saber, conhecer mais sobre mim e momentos dessa sessão de mentoria que eu fiquei, que incrível isso. Uhum. Mas a maior, não quer dizer que as outras não foram Sim, boas, sim. foram muito boas, eu tô afirmando isso, que eu gostei muito. Mas acho que a maior sacada é a roda da vida, que vai me proporcionar trabalhar melhor os pontos de melhoria. E por enquanto é isso. Depois eu vou querer saber melhor a respeito dos pontos de autocrítica, né? Síndrome do impostor, o vídeo que você falou que ia passar. E, bom, Uhum. com certeza eu vou querer olhar para cada um desses pontos com muito carinho e cuidado para absorver e extrair o máximo disso. Legal. Eu estou muito feliz com essa nossa primeira sessão de mentoria Uhum. e confesso que estou animado para as próximas. Excelente. Muito bom, Arthur. É, próximos passos aqui, tá? Então, como eu te falei, Ah, semana que vem a gente faz um checkpoint. Se você tiver nessa segunda-feira, nesse mesmo horário, para mim é excelente, a gente consegue fazer, beleza. ou até um pouco mais cedo. Geralmente, de segunda-feira é o dia que eu separo para poder namorar com a minha esposa, né? Eu saio com ela, né? Entendi. Mas no dia do checkpoint não pega nada, assim, a gente tranquilo, tá? De adaptar a gente. E. É, perdão, pode falar. Não, pode falar. Tem alguma pergunta? Sobre segunda-feira, é que você sai com sua esposa na segunda-feira, então não quero atrapalhar. Eu só Não. marquei com Assim, você que na horas que segunda. você chega de segunda-feira? Eu costumo chegar às 7h30. Só que aí, por exemplo, eu tenho aula de segunda a quinta. Geralmente eu não tenho aula de sexta. E, nesse início de semana, por exemplo, eu marquei na verdade, eu deixei entreaberto de ter um outro compromisso no horário da aula da faculdade também, para ir no Center Norte, Expo Center Norte, que vai ter uma feira de facilities lá, agora Uhum, segunda, terça e quarta. E aí na quarta e quinta eu preciso focar um pouco melhor na faculdade, porque esses 2 primeiros dias da semana é mais tranquilo e é início de aula. Tô, uhum. como trocou agora a matéria, então é mais tranquilo para mim. É. Consigo pegar as coisas depois que as aulas ficam gravadas. E de sexta-feira à noite? Sexta-feira à noite para mim fica ótimo É. O também. que Eu que você acha, então, só, da gente fazer sexta-feira, mesmo horário, 9 horas? só acho que nessa próxima sexta, por ser dia 13, dia dos namorados, eu acho que fica um pouco difícil. Sim, com certeza. Dia 12 é dia dos namorados, de quinta-feira, sexta, dia 13. Aí tem 13. Fica muito difícil esse final de semana. Talvez a gente pode marcar para a próxima segunda-feira, sim, por hora. Não quero atrapalhar, não gostaria, mas para não ficar tão tardio a É. mentoria, não sei. Uhum, Acho que não seria interessante perder o time. A gente pode deixar marcado para o próximo dia 16 se não houver problema para você, ou no dia 17 que é na uhum. terça-feira. Na Aí a gente pode terça-feira, marcar umas 8h30 se não tiver problema, um pouquinho mais cedo. pode ser, pode ser. Eu acho que sim. A gente pode fazer na segunda-feira do dia 16. O ideal é não te passar muito mesmo, não, tá? Uhum. O próximo checkpoint ele não vai ser demorado, tá? É assim, meia hora no máximo. Se para você Perfeito, também então. não ficar muito tarde, por exemplo, às 10 horas, para mim também não pega nada. Eu sou uma pessoa noturna, tá? Certo. Eu não tenho tempo ruim, não. É tranquilo. E aí a gente já deixa pré-agendado a continuação, o próximo encontro, no dia 20, que é sexta-feira da semana da outra semana, certo? Às 9 horas da noite mesmo. Aí a gente faz a sessão mais longa. E aí Beleza. tem agenda nas sextas-feiras. O que que você acha? Perfeito. Tá bom. Perfeito. Dia 16, dia 20, e depois a gente segue nas sextas-feiras.
Isso. Eu vou te mandar isso por escrito, tá, Arthur? E a outra coisa que eu ia te falar, com base na avaliação do relatório, das coisas que a gente conversou, a mentoria mesmo, ela duraria 2 meses, tá, Arthur? Então, seriam 2 meses de mentoria, né? Começando efetivamente a partir de hoje. E aí, assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho de forma muito justa com relação a essas coisas, né? Tem que estar escrito também. Então, eu vou Isso. só terminar de redigir o contrato para poder mandar para você um contratinho, né? Para a tua segurança, para minha segurança e ficar formalizado. E eu gostaria que você ponderasse, sabe, com relação à árvore da vida, à roda da vida, os objetivos que você gostaria de atingir durante esses 2 meses, né? Lembrando, eu sou uma pessoa que vou estar trabalhando para ajudar a facilitar na obtenção dos objetivos, mas tudo vai depender mesmo é de você, né? Não tem jeito, tem que executar, botar para rodar, avaliar, algumas coisas talvez você atinja, outras coisas talvez mude ao longo do caminho ou ainda não atinja, né? Mas pelo menos as ferramentas para você conseguir constar, você vai ter, né? Porque eu vou estar te ajudando com isso. Certo? E nesse meio do tempo, se você tiver alguma dúvida também, quiser mandar uma mensagem, fica à vontade, tá? Estou aí à disposição para poder te ajudar também em paralelo. Certo. Beleza, meu amigo? Beleza, show de bola. Então tá bom. Excelente. Obrigado pelo seu tempo aí, pela noite de hoje. Parabéns aí pela decisão de seguir aí com a mentoria. Se você tiver alguém também, sabe, que você veja que está precisando desse mesmo tipo de coisa, o Arthur, indica, tá? A única coisa que eu vou te falar é não fala preço. Porque Não, eu não tô falo fazendo um não. negócio totalmente diferenciado para você, né? Obrigado, Mas mas aí eu tô você. indicando. Assim, infelizmente são pessoa, a pessoa que eu indiquei, inclusive, ela não tem muitas condições porque ele veio do Nordeste, não é da igreja nem nada. Fica até meio assim de indicar porque ele realmente tá procurando emprego, mas eu Uhum. comentei também a respeito que você pode ajudar, porque, tipo, você é um especialista Sim, da sim, sim. igreja. Uhum. E aí eu falei, olha, tipo, se você quiser posso te passar o contato, aí você conversa com ele. Aí, tipo, ele ficou meio assim, meio acanhado. Mas sempre que eu tenho a oportunidade eu falo. É. E na minha entrevista, inclusive, eu falei também, não sei se eu comentei com você. Ah, Nossa, sempre que eu falo, sempre que eu tenho a oportunidade eu falo assim, eu tenho um amigo que